Esse é o som do Araqueto. Neste momento tá rolando live também no Instagram, Henrique Vidal _ pessoal. Eu estou chegando com o nosso quadro A História de Hoje. Mais um capítulo da vida real chegando. Vamos acompanhar? Agora! O Brasil inteiro para ouvir a história de hoje. Henrique, quero dar minha opinião. Mais um capítulo da vida real, narrado em detalhes. No primeiro encontro, O meu relato de hoje é dizer que se ela tivesse amor próprio A história de hoje, com Henrique Vidal. ao ouvir essa história, porque caia fora, moço. O desabafo do ouvinte. Boa tarde, Henrique. Tem gente que parece que não vê, não enxerga o lado do outro. Não respeita o espaço do outro. Não sabe também o que é limite, princípios. Foram 8 meses de namoro. Eu sou apaixonada por ele, eu não vou mentir. Queria também que ele aceitasse as minhas condições. 8 meses de namoro eu considero um bom tempo. Foi o tempo que durou a nossa história. Ele é um homem de 47 anos, grisalho. Era para ser mais vivido, entender as coisas. Eu sou uma mulher de 37 anos, mas me considero muito madura, bem mais que ele. Agora eu me vejo aqui, tentando processar tudo o que eu ouvi, o motivo da nossa separação. Os argumentos dele vieram com uma lista de cobranças. Reclamou que eu raramente o convidava para ir para minha casa. Não, dá certo não. Oxe, 8 meses de namoro, 8 meses, né? E eu fui na tua casa, oxe, pouquíssimas vezes, homem. Não dá nem pra contar nos dedos de uma mão. E outra, eu só entrei pra demorar uma vez. Oxe, que namoro é esse, homem? Que namoro esquisito é esse? Henrique, isso realmente é verdade. Eu acho que eu chamei ele no máximo 3 vezes para minha casa. Nesse tempo todo, 3 vezes. Ele também questionou o fato de eu receber o avô da minha filha na minha casa. É que esse senhor, Henrique, ele faz tratamento oncológico e às vezes passa 2 dias comigo. Reclamou também que eu atendo as minhas clientes sempre na minha casa, enquanto para ele o convite nunca acontecia. Sentenciou que eu não o tratava como prioridade, que eu não me esforçava para vê-lo e que se eu gostasse dele de verdade, ele deveria ser presença constante no meu lar, na minha casa. Não, quando o cara gosta de uma pessoa, a pessoa quer estar perto toda hora, homem. Toda hora. E eu não tava sentindo isso da sua parte, não. Ele simplesmente, Henrique, não quis ver nem entender o meu lado. Meus argumentos para mim sempre foram baseados na mais pura realidade da minha vida. Eu nunca deixei de estar com ele. Passávamos o final de semana na casa dele. Sábado, domingo, na casa dele. Mas a minha dinâmica vai muito além disso. Henrique, pensa comigo. E eu quero que o seu ouvinte pense comigo também. Eu sou mãe de 2 meninas. Uma de 14 e a outra quase completando 11 anos. Elas moram comigo, Henrique. Minha prioridade é protegê-las. Não que eu tenha alguma desconfiança em relação a ele, não. Longe disso. Mas aí é coisa minha, sabe? Faz parte dos meus princípios. Além disso, sou uma mulher discreta. Sempre fui, Henrique, na minha, sabe? Prezo muito pelo meu nome, pela minha reputação. Eu não gostaria de escutar nenhum vizinho comentando que eu estou trazendo homem para minha casa. Aí, ó. Levando o homem pra dentro de casa, com 2 moças dentro de casa, aí, ó. Aí, levando o homem pra dentro de casa. Eu sei que nenhum vizinho paga as minhas contas. Mas eu não me quero. Eu não quero. Eu não me sentiria bem, Henrique. Eu não me quero nessa situação. Minha rotina é insana.
Eu sou funcionária CLT, sou empreendedora também, eu vendo perfume lingeries, eu não gosto de ficar parada. Trabalho com sobrancelhas, sem contar que eu também sou dona de casa. Faço absolutamente tudo no ambiente doméstico, Henrique. Tudo e mais. Eu simplesmente não tenho o tempo livre que ele gostaria que eu tivesse, sabe? Não tenho. Às vezes ele me convidava. Ei, vamos assim, uma segunda-feira comer um peixinho lá na nascente do Crato. Se na segunda lá não tem ninguém, hein? Como um peixinho. Bora. Ele vivia me fazendo esses convites. Rapaz, tem um balneário ali pro lado de Barbalha ali da Serra. A gente vai numa quinta, numa sexta, não tem ninguém. Bora. Henrique, eu nunca consegui aceitar. A minha vida é um malabarismo diário. Mas ele preferiu ignorar o meu esforço. Eu trabalho, Henrique, porque eu gosto de dar do bom e do melhor para as minhas filhas. Não quero que falte nada para elas. Mas ele não aceitou minhas razões e decretou o fim. Disse que a gente tinha um namoro estranho, onde ele se mostrava presente e eu o ignorava. Ele disse: rapaz, eu tava pensando que namoro é esse, hein? Que o namorado não tem um contato com a família da namorada. Oxe, frescura grande da bexiga da tua parte, homem. Eu não tô acostumado com isso, não. Parece até que eu sou um segredo pra tua família. Eu sou um caba de 47 anos, homem. Eu não nasci pra estar me escondendo, não. Ó, eu cansei disso, viu? E assim, ou você muda ou é cada um pro seu lado. Se as coisas não mudarem, viva a sua vida, que eu vou viver a minha. Tenho 47 anos, pô. Não sou menino, não. Henrique, e ficou por isso. Eu gosto muito dele. Queria que ele voltasse e aceitasse as minhas condições, Henrique. A gente nunca se escondeu. Já fomos para vários lugares públicos. Mas eu não vou abrir mão de agir de acordo com os meus princípios e valores. Eu não vou colocar, Henrique, um homem na minha casa. Acho super injusto o que ele está fazendo comigo. Então quero que você conte a minha história no seu programa. Minha gente, eu quero saber, eu errei ou estou agindo corretamente? O que é que vocês fariam no meu lugar? Eu queria, Henrique, que ele aceitasse as minhas condições, respeitasse os meus princípios e voltasse para mim. Henrique, essa é a minha história. E essa foi a história de hoje aqui no Vale Mais. E aí, qual a sua opinião? O namorado tem razão ou a moça que nos mandou a história tem total razão? Qual a sua opinião? A história de hoje. Fala, meu povo, comenta aí, obrigado.